finalizei a leitura do livro O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. E esse vídeo é para compartilhar com vocês todos os insights, ensinamentos, aprendizados, tudo que esse livro me trouxe, me agregou. Eu vou compartilhar com você que ainda não leu e quer entender um pouco mais, aprender um pouco mais sobre o que esse livro fala, ou até com você que já leu e quer ter uma outra visão. Aqui eu vou trazer alguns trechos e citações do livro que eu grifei, que eu achei bem interessantes, e falar um pouco sobre a minha visão em relação a eles, a cada ensinamento, pra gente ter essa troca legal aqui. Te convido a deixar nos comentários o que você considerar também que esse vídeo vai te trazer de insight, ou até se tiver algum insight que você já viu no livro que eu acabei não trazendo aqui, deixa aí nos comentários. Espero que seja um vídeo que possa agregar conteúdo a vocês. Monge e o Executivo é um livro que fala sobre liderança, então ele traz muitos ensinamentos para quem trabalha em algum cargo de liderança, né, precisando liderar aí outras pessoas, seja qual for, mas ele também traz muitas reflexões e ensinamentos sobre como lidar com pessoas. Então, ele é um livro muito interessante para qualquer pessoa ler, não só para quem trabalha em um cargo de liderança, mas para qualquer pessoa, porque você realmente pode usar vários dos ensinamentos que tem aqui em outras áreas da sua vida para lidar com pessoas da família, com amigos, conhecidos, enfim. Então é muito válido. Uma coisa que eu acho importante pontuar: a resenha desse livro, onde tem toda a sinopse, explica do que se trata a história e a minha visão geral sobre o livro sem spoilers, já foi feita, está no blog, que é www.estantedapipoca.com. Caso você queira ler a resenha, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, tá? Esse vídeo vai ser focado em, de fato, trazer os ensinamentos que eu grifei. Então, sim, ele vai ser um vídeo com spoilers, né? Porque eu vou ler trechos do livro. Se você não quer saber, não quer ter spoiler nenhum, recomendo que você então não assista, só leia a resenha e tudo certo. Se você quer já aprender o que o livro fala, mesmo sem ter lido, ou se você já leu e quer ter uma outra visão, continue aqui no vídeo, tá? Uma coisa importante, eu anotei muitas coisas para falar mesmo, muitos ensinamentos legais, e eu fiquei pensando como eu faria a divisão do vídeo, tá? Por quê? Eu não vou ensinar aqui tudo que o livro ensina, né? Acho que seria até desonesto da minha parte. Se você quer aprender tudo, você compra o livro e leia. Eu vou trazer o que eu considerei mais importante, o que mais me marcou. E eu fiquei pensando em como dividir, porque eu não sabia se eu pegava os assuntos que são parecidos, que estão ali dentro do mesmo tema e agrupava, mas eu decidi que eu vou fazer o seguinte: eu vou ir falando cada ensinamento na ordem em que ele vai aparecendo no livro e vão ser assim ensinamentos, blocos de coisas diferentes, que a princípio você vai falar, esse bloco parece que não tem nada a ver com esse, mas no final você percebe como tudo se amarra e todos são ensinamentos extremamente válidos para a sua vida, tá? E também quando exemplo, falei de uma coisa, de um ensinamento, sei lá, que tem a ver com atendimento ao público. E aí lá no final do vídeo, lá no final do livro, aparece uma outra citação que fala desse mesmo tema. Eu vou fazer essa correlação, só para vocês lembrarem, entenderem. Mas é isso, gente. Basicamente vai ter bastante coisa legal pra gente tirar daqui, tá? Eu vou pegar meu computador, que está com a minha colinha, onde eu anotei cada trecho que eu queria trazer aqui para vocês, e vou também ficar com o livro, e eu vou procurar deixar aí sempre na tela também a página referente à citação que eu tô falando e que eu tô discorrendo para vocês. Eu vou começar aqui lendo a primeira citação da página 18. É um trecho bem curtinho que fala o seguinte: é importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Eu acredito que esse trecho nem precisa de explicação, é uma coisa básica que todo mundo sabe, mas que sempre é importante a gente relembrar. Não dá para tratar as outras pessoas com grosseria, com falta de educação e tudo mais, se a gente não gosta de ser tratado assim. A gente tem que dar para os outros o que a gente quer receber. Simples assim.
Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia algumas mensagens negativas. Número 1. Se você me interrompeu, é porque não estava prestando muita atenção ao que eu dizia, já que sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número 2. Se você se recusa a me ouvir, não está valorizando a minha opinião. Finalmente, você deve acreditar que o que tenho a dizer é muito mais importante do que o que eu tenho a dizer. John, essas mensagens são desrespeitosas e, como líder, você não pode enviá-las. Esse trecho me pegou de uma forma, gente, de uma forma, e é um dos primeiros, assim, o segundo trecho que eu grifei no livro, porque eu sempre tive uma questão com a minha mãe, que eu sempre tive dificuldade de conversar com a minha mãe, porque ela tem isso de, sabe quando você tá falando e a pessoa quer tentar adivinhar o que você vai falar? E aí ela fica te cortando no meio da frase? E eu odeio que as pessoas façam isso, e minha mãe é a pessoa que eu conheço que mais faz isso. Tanto que às vezes eu vou conversar com ela e ela começa a me cortar, eu falo, eu também não vou falar mais, não, chega. E às vezes eu não falo mais mesmo, porque eu fico nervosa. E aí quando eu li esse trecho, eu falei, cara, eu vou dar esse livro pra minha mãe ler. Só pra ela ler essa parte. Mas uma coisa que me deixou muito reflexiva e que é verdade, e eu vejo por mim. Às vezes quando eu tô num diálogo, a pessoa tá falando alguma coisa e a minha mente tá mega acelerada. Eu já tô pensando o que eu quero responder. Eu já tô pensando no próximo assunto que eu quero puxar. E aí eu não fico 100% concentrada no que aquela pessoa tá falando. Então, olha só, a primeira vez que eu li esse trecho, eu já pensei na minha mãe, já criticando a beça. Mas depois eu fiz uma auto-reflexão de que eu também sou assim. A única diferença de mim pra minha mãe é que eu me policio ao máximo pra não interromper a pessoa. Mas eu fico com a cabeça a milhão. E isso é uma coisa que, assim, como líder, de fato, você não deve interromper o que uma pessoa tá falando, mas em qualquer situação da vida. Eu trouxe minha mãe como exemplo. E realmente, depois de ler essa frase, de ler esse trecho do livro, eu comecei a me policiar mais e tentar mostrar pro meu cérebro que eu tô presente numa conversa. Exemplo, uma pessoa tá falando alguma coisa e aí eu fico tipo assim, concentra no que ela tá falando. Aí vem um pensamento, alguma coisa, eu calma, concentra no que ela tá falando primeiro. A pessoa terminou de falar, o nosso cérebro não demora tanto tempo assim pra processar a informação e poder falar outra coisa. Então, não precisa desse desespero, sabe? Uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente a conseguir estar mais no tempo presente, concentrado no que as pessoas estão falando, é praticar meditação, é praticar exercícios de respiração, porque eles ajudam a gente a entender isso de estar presente no aqui e no agora. E isso é muito importante em qualquer conversa. Então, esse ensinamento aqui é um que também vale sempre, sempre, sempre a gente relembrar. Um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. De novo, para liderar você deve servir. Esse aqui é um trecho, na verdade é algo que é muito falado no livro, que a liderança é baseada em servir os outros. E aí eu vou ler outro trecho para complementar, antes de falar sobre. Lembre-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Quando aparece pela primeira vez esse pensamento de que para liderar você deve servir, na própria história surge o questionamento de, mas como assim? Eu vou ter que servir a pessoa que está trabalhando para mim? Isso não faz o menor sentido. Mas esse segundo trecho que eu acabei de trazer, ele explica muito bem qual é o sentido do servir que o livro está querendo ensinar pra gente. Então ele fala aqui, ó, identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Ou seja, quando você está num cargo de liderança, não dá para você só mandar a outra pessoa fazer o que tem que ser feito. Obviamente, né? Cada cargo tem as suas responsabilidades e cada um tem que fazer o que foi destinado a fazer. Mas você também tem que estar atento para o que aquela pessoa precisa para conseguir cumprir o papel dela da melhor forma. Vou pensar em um exemplo. Eu sou professora de dança, acho que vai ser o melhor exemplo que eu posso trazer aqui. Eu sou professora de dança. No ano passado, eu fui dar uma aula na escola que eu trabalhava
que a coreografia que eu ia ensinar tinha um movimento no chão muito específico, onde a gente ficava apoiado apoiava as costas no chão e levantava as pernas para cima. Esse é um movimento que não dá para eu chegar e falar assim, façam. Não, eu preciso ensinar os alunos a fazer e eu preciso que eles treinem esse movimento, eu preciso olhar, corrigir, para que eles tenham segurança de fazer esse movimento na coreografia e para que eles não se machuquem, muito importante. Só que aí o que aconteceu? Para eu ensinar esse movimento, eu precisava que tivesse um colchonete. Porque assim, quando você tá fazendo no meio da coreografia, a gente faz no chão mesmo, você vai fazer uma vez e continuar dançando. Só que quando você tá treinando, você vai fazer aquele movimento repetidas vezes. E a escola de dança não tinha colchonete. Aí você pode pensar, Vitória, mas uma escola de dança vai ter colchonete? Sim! As escolas de dança normalmente elas têm não só colchonete, mas vários outros objetos de treino mesmo, que vão auxiliar os alunos. Então tem conezinho, tem mini banda, tem pesos, halteres, porque a gente também precisa trabalhar força com os nossos alunos, dar treinamento, ou às vezes ensinar coisas específicas que vão precisar desses materiais. Como nessa escola não tinha colchonete e eu já sabia dessa informação, eu levei o meu tapete de yoga, que era o que eu tinha, para aula. Então eu cheguei na aula com o tapete de yoga, o menino que trabalhava lá até falou assim, nossa, por que você trouxe esse tapete? Eu falei, porque eu vou passar um exercício para os alunos, eu preciso ter aí um apoio para eles fazerem o exercício, e como na escola não tem, eu trouxe de casa. Aí ele ainda falou assim, nossa, você tá humilhando a escola. Eu falei, não é isso, mas é porque eu preciso encontrar uma forma de conseguir fazer o meu trabalho. Foi a forma que eu encontrei. E aí, se o líder, que é o dono da escola, ou a pessoa que está acima de mim, coordenador dos professores, tivesse esse olhar de que ele tem que servir quem ele está liderando, talvez ele teria tido essa percepção de, putz, realmente, os professores precisam de um colchonete, os professores precisam de alguns materiais específicos para a aula, vou investir, vou comprar esses materiais, porque eu estava fazendo o meu trabalho de professora, sim, mas se eu tivesse os materiais adequados, o meu trabalho poderia ter sido melhor feito. Por exemplo, eu levei o meu tapete de yoga, só que aí era uma turma com 20 alunos. Eu tive que ensinar um por vez, porque era só um tapete. Se a escola tivesse que fosse 10 colchonetes, eu conseguiria ensinar para metade e depois para metade. Então, economizaria até um tempo de aula, entende? Então, quando o livro traz que um líder precisa servir, é isso, ele precisa identificar o que o funcionário dele precisa, qual a necessidade do funcionário dele, para que ele consiga fazer o trabalho bem feito. Porque aquilo é uma coisa também que muita gente fala. Às vezes a gente não desiste de emprego por conta de salário, por conta de não estar gostando da galera ou do que faz. Às vezes a gente desiste porque a gente não se sente valorizado, a gente quer fazer coisas e sente que o nosso chefe não nos escuta, sente que as nossas ideias não são ouvidas, que eles não dão os recursos que a gente precisa para fazer o que precisa ser feito. Então, esse conceito de liderança, para liderar você deve servir, é perfeito para qualquer pessoa que esteja em qualquer cargo de liderança, não só chefes de empresa. O livro, ele traz um modelo, um exemplo, que a gente usa para dirigir uma organização. Então, é meio que um modelo de liderança usado por todo mundo. E ele apresenta esse modelo como velho paradigma. Eu vou deixar uma foto, tá, desse modelo aí para vocês verem. Então, é uma pirâmide na ordem de cima para baixo, que vem presidente, vice-presidente, gerentes intermediários, supervisores, empregados e cliente. Repare que o cliente ele tá lá embaixo, ele tá fora da pirâmide, ele tá abaixo do triângulo. E aí, isso é uma ordem de hierarquia, né, de cargos de uma empresa. Esse modelo mostra pra gente que o cliente, ele é a base do negócio, mas ele tá em último lugar, certo? E o presidente está lá no topo. E aí eles reformulam esse modelo e apresentam uma nova forma de pensar, que o livro chama de novo paradigma. Neste caso, ele mostra uma pirâmide invertida, né? Um triângulo ao contrário, uma pirâmide invertida na seguinte ordem de cima para baixo. Cliente lá em cima
ele tá fora da pirâmide, mas ele tá lá em cima. Supervisores, gerentes intermediários, vice-presidente, presidente. Esse modelo faz muito mais sentido, é o modelo que o livro apresenta e ensina como novo paradigma. Por quê? O cliente, ele é o ponto final do seu negócio. Tudo que a gente faz numa empresa é para servir ao cliente. Por isso que as pessoas falam, o cliente sempre tem razão, o cliente sempre tem que estar satisfeito. Pensa, por exemplo, num restaurante. Tem o chefe, tem os sous-chefes, tem os cozinheiros, tem barman, tem garçom, tem também o gerente e tal. Todas essas pessoas, até o dono do restaurante, todas essas pessoas trabalham para servir o cliente. O ponto final da profissão dele, já diria Ana Paula Padrão, é o cliente. O cliente tem que chegar no restaurante, tem que gostar da comida, tem que ser bem atendido, porque se ele não gostar, ele vai sair falando mal e ninguém mais vai querer ir naquele restaurante. Então, o cliente é o ponto final de qualquer empresa. A gente trabalha para servir ao cliente. Então, nesse modelo dessa pirâmide invertida, o que ele traz aqui pra gente é que cada papel que está embaixo precisa ver o cargo que está em cima como um cliente. Pensa o seguinte, nesse modelo da pirâmide invertida que está aparecendo aí para vocês. O presidente, ele tá lá embaixo. Ele precisa enxergar o vice-presidente como um cliente. Ele precisa servir o vice-presidente. Tá legal o seu trabalho? Tá faltando alguma coisa? O que você precisa para fazer o seu trabalho bem feito? Ele vai servir o vice-presidente. Assim como o vice-presidente vai enxergar o gerente intermediário como cliente. Tá legal o seu trabalho? O que você precisa para fazer ele bem feito? Tá tudo certo? O gerente intermediário vai enxergar o supervisor como cliente. O supervisor vai enxergar os associados como clientes e os associados enxergam os clientes como clientes. Dessa forma, a gente vai respeitar a hierarquia da empresa, respeitar o papel que cada um foi destinado a fazer dentro da empresa e vamos aplicar esse ensinamento de servir para liderar. Deu para entender? Você sempre vai ver quem está abaixo de você como um cliente, pensando que ele é o ponto final da sua profissão e vai ouvi-lo, vai entender as necessidades dele, entender os problemas dele, procurar ajudá-lo para que ele possa cumprir o papel dele da melhor forma. Então, esse é o novo paradigma de se enxergar a liderança. Próximo ensinamento, ele traz duas equações que eu vou colocar aí na tela para vocês. Primeira, intenções menos ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por nossas ações. E depois ele traz outra equação que é intenções mais ações é igual a vontade. A vontade, que é a nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações e escolher nosso comportamento. Então aqui também a gente pode aplicar isso na vida. Não adianta você querer fazer algo, eu quero fazer algo. Se você de fato não botar a mão na massa, não for lá e começar a fazer o que tem que ser feito, você nunca vai sair do lugar que você tá. Assim como não adianta você ter a intenção de fazer algo, mas não ter a vontade, sabe? Tipo assim, eu quero começar a treinar amanhã, mas não tô com coragem. Não adianta. A sua intenção, ela precisa estar alinhada à ação. Isso é a vontade de fazer. Eu quero fazer, eu vou lá e faço. Aí sim, você sai do lugar, você vai escolher como você vai se comportar e vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Esse é um trecho, gente, que ele fala sobre religião. Então, eu sei que pode ser algo para quem é religioso mais fervoroso, às vezes pode não concordar, tá tudo bem, tá? Não é para arrumar intriga, é um trecho que me chamou bastante a atenção e eu achei interessante trazer aqui para quem possa interessar.
Porque todo mundo tem uma religião, John. Todos nós temos alguma espécie de crença a respeito da origem, natureza e finalidade do universo. Nossa religião é simplesmente nosso mapa, nosso paradigma, as crenças com que respondemos às difíceis questões existenciais. Ele fala, inclusive, aqui que até as pessoas até os ateus, são pessoas religiosas, porque eles também têm respostas para essas perguntas. E eu achei interessante, eu acho que é um conceito de religião diferente que eu particularmente nunca tinha visto. Inclusive, quando eu estava montando aqui, separando os trechos que eu ia falar nesse livro, eu cheguei a jogar aqui no Google conceito de religião, vou até procurar de novo. Ó, ele traz, aqui a resposta geral do Google, mas os outros sites também falam isso, inclusive o dicionário, tá? Eu pesquisei. Que a religião é um conjunto de crenças, práticas, valores e símbolos que se relacionam com o que é considerado sagrado ou transcendente. Então ele fala que basicamente, tipo, é um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa, tem ali práticas, enfim, que realizam com certa frequência. Isso seria uma religião, conjunto de culturas, visões de mundo e tudo mais. E aqui no livro, ele traz a religião como basicamente o que você acredita. O que você acredita a respeito da natureza. Às vezes você fala, eu não acredito que tem Deus, nada do tipo, mas eu acredito no Big Bang. Então tá, ele traz como se isso fosse a sua religião. E eu achei interessante essa nova visão sobre o que é religião, porque a gente escuta muito, eu pelo menos escuto muito em música, as pessoas trazendo coisas tipo assim, música é a minha religião, amor é a minha religião, não sei o que é a minha religião, sabe? E são frases que eu acho bonitas, né, dentro do contexto e tudo mais, mas eu sempre me questionava, tipo, o que a pessoa quer dizer quando ela tá falando, por exemplo, música é a minha religião? Na minha cabeça não fazia sentido. E essa visão de religião é o que você acredita, é o que você acredita a respeito da natureza e da finalidade do universo, fez muito mais sentido. Então me trouxe uma clareza de algo que eu me questionava, enfim, pontualmente quando eu via essas músicas. Então achei interessante trazer aqui também. Voltando agora, tá, para o âmbito de liderar para servir. E esse trecho aqui, gente, também vai servir muito para qualquer relação que vocês tenham. Eu vou já dar o meu exemplo já. E também fala um pouco sobre religião, tá? Vamos lá. Esse livro, ele ensina pra gente que a gente precisa amar as pessoas que trabalham conosco. Sejam colegas de trabalho, sejam clientes, qualquer pessoa que está envolvida no seu trabalho, você precisa amá-las. E aí você vai me falar, Vitória, você tá maluca? Como que eu vou amar a chata que trabalha comigo? Daí, calma, que o livro traz um novo conceito de amor. Isso aqui pra mim foi sensacional. Ele traz o amor com a palavra ágape. Eu não sei se diz ágape ou se diz HP, mas tá escrito. Eu vou falar ágape, tá? Que é a forma que eu já ouvi essa palavra sendo dita. Ágape é uma palavra, um substantivo que vem do grego e é usada para descrever um amor incondicional. E aí agora eu vou ler para vocês 4 trechos do livro que vão descrever muito bem o conceito de amor ágape, para a gente entender qual que é esse amor que a gente precisa sentir pelas pessoas que trabalham com a gente, tá? Quando Jesus fala de amor no Novo Testamento, usa a palavra ágape, um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não o sentimento do amor. Parece bobagem tentar mandar alguém ter um sentimento ou emoção por alguém. Neste sentido, aparentemente, Jesus Cristo não queria dizer que nós devemos fazer de conta que as pessoas ruins não são ruins, ou nos sentir bem a respeito de pessoas que agem indignamente. O que ele queria dizer era que devemos nos comportar bem em relação a elas. Falando nisso, acrescentei, eu percebo claramente que há ocasiões em que minha mulher não gosta muito de mim, mas ela permanece ao meu lado de qualquer modo. Ela pode não gostar de mim, mas continua a me amar e manifesta isso por suas ações e envolvimento. Nem sempre posso controlar o que sinto a respeito de outra pessoa, mas posso controlar como me comporto em relação a outras pessoas. Gente, isso aqui foi um soco no meu estômago, porque assim,
Essa palavra ágape eu já tinha ouvido quando eu era criança. O padre Marcelo Rossi lançou um livro que chamava Ágape. E era uma época ainda que se ouvia muito rádio, então a minha avó ouvia rádio em casa, ela sempre escutava o padre Marcelo, né, que ele tinha um programa no rádio. E ele falava muito sobre esse livro, porque estava lançando. E eu lembro só dele falando que ágape significa amor. Ponto, nada além disso. E aí agora, pela primeira vez, depois de muito tempo, que eu vi esse termo aparecer de novo, né, aqui nesse livro, e ser de fato explicado qual que é esse amor ágape. Então, esse trecho que eu acho que é o que mais descreve melhor, ágape é um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não o sentimento. A gente atrela muito o amor ao sentimento. Eu preciso sentir amor por alguém. Mas aqui a palavra ágape, ela fala que você não precisa necessariamente sentir amor, mas você pode escolher se comportar de forma amorosa. Isso aqui é sensacional. Você pode escolher se comportar de forma amorosa com as pessoas que trabalham com você e com qualquer pessoa que cruze a sua vida, tá? Porque assim, inclusive algo interessante também que eu achei, a gente escuta muito que Jesus falava que a gente deve amar uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo. E de fato, parece uma coisa meio estranha, porque tem tanta gente ruim no mundo, tanta gente que faz coisa que é um absurdo. E aí você pensa, como que eu vou amar essa pessoa? E esse trecho que ele traz é maravilhoso. Você não precisa amar a pessoa, você não precisa sentir amor por ela. Você pode entender que aquela pessoa não tem atitudes legais, que aquela pessoa, enfim, não é uma pessoa bacana, mas você pode escolher se comportar de uma forma amorosa com a pessoa. São coisas diferentes, o sentimento e o comportamento, né? E aí, eu vou trazer um relato pessoal aqui. Eu nem sei se eu posso falar alto porque eu vou falar da minha vizinha. Mas eu tenho uma vizinha que às vezes eu fico de saco cheio, porque tem dia que ela passa o dia inteiro cantando e eu trabalho dentro de casa, e aí acaba me atrapalhando um pouco, na verdade bastante, porque eu fico ouvindo ela cantando e eu fico, ai que saco! E tem dia que eu surto, eu falo, ai eu não aguento mais, nananana. Gente, depois que eu li esse trecho, esse livro me mudou, tá? Ele me mudou. Depois que eu li esse trecho, toda vez que vem a raiva, eu penso assim, tudo bem, ela é um pouco sem noção, sim, mas eu não preciso surtar, eu não preciso ser sem educação, eu não preciso, enfim, sabe? Vou aprender a lidar com isso de forma amorosa, ponto. Não que em alguma situação eu já tenha sido sem educação com ela, tá? Isso nunca aconteceu. Mas ter isso em mente de que, tipo assim, ok, eu entendo que não é uma situação legal, que não me agrada, mas eu posso escolher lidar com isso de forma amorosa, já mudou muito. E olha que interessante, eu escolho lidar com isso de forma amorosa, não é nem em relação ao outro, porque eu nem tenho contato com ela, é em relação a mim mesma. Sabe, vamos trabalhar então isso na minha cabeça, tá tudo bem, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, bota meu fone, escuta alguma outra coisa, põe um ruído branco, sei lá, pra abafar o som e tudo certo, segue a vida. Então, vamos aplicar esse conceito de amor ágape, por favor, na nossa vida, com todas as pessoas. Você não precisa amar todas as pessoas, mas você pode reagir de forma amorosa. E aí, se tiver muito difícil ainda de você entender, tipo, como que eu vou reagir de forma amorosa a uma pessoa que eu, sei lá, odeio? Você pode pensar, para ser mais simples, que você pode ser gentil. Simples assim. Até porque uma coisa que quebra as pessoas, tá? E olha, eu já passei por isso. A pessoa é grossa com você, ela te xinga, ela faz o maior escarcéu. Quer quebrar ela no meio? Seja gentil. Fala, tudo bem, tá tudo bem. Se é assim que você se sente, legal. Beijo, bola pra frente, vamos pra próxima. Então, escolham se comportar de forma amorosa com as pessoas, mesmo que você não goste delas. No trabalho e na vida. Esse ensinamento aqui. O vídeo podia acabar aqui, porque só esse ensinamento define tudo. Ah, e eu fiz mais uma anotação. Portanto, o amor ágape é a definição de liderança. Então aqui a gente já tem duas coisas interessantíssimas. Você precisa
servir para liderar. E a gente pode definir liderança como amor ágape, né? Porque para você servir, como que eu vou servir a pessoa, entender ali quais são as necessidades dela, se eu não agir de uma forma legal com ela e amorosa. Continuando esse assunto, inclusive, de amor ágape, o livro traz pra gente uma lista com coisas que definem autoridade e liderança, né? Porque o livro fala que a gente precisa construir autoridade para liderar. Essa lista tem as seguintes palavras: honesto, confiável, bom modelo, cuidadoso, comprometido, bom ouvinte, mantém as pessoas responsáveis, trata as pessoas com respeito, incentiva as pessoas, atitude positiva e entusiástica, gosta das pessoas. Então, esses 10 tópicos podem definir um bom líder. Só que, como a gente acabou de estabelecer que ágape é a definição de liderança, a gente vai resumir esses tópicos numa lista que vai definir o que é o amor ágape, tá? Então essa lista tem paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e compromisso. São coisas que qualquer líder precisa ter. E aí o livro, ele vai trazer uma breve descrição sobre cada um desses tópicos que eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês. Então vejam isso aqui como virtudes que um bom líder precisa ter, levando em consideração essa forma de liderar que a gente está estudando aqui com o livro, que é o Amor Ágape, tá bom? Paciência, mostrar autocontrole. O líder tem o dever de fazer com que as pessoas se responsabilizem por suas tarefas, apontando suas deficiências. No entanto, há várias maneiras de fazer isso sem ferir a dignidade dos outros. Então, gente, um bom líder precisa ser paciente. Vão ter dificuldades sim, vão ter problemas, vão ter momentos difíceis, isso tem em qualquer lugar, em qualquer contexto, mas um bom líder precisa ter paciência para lidar com situações. Às vezes um funcionário não vai fazer uma coisa direito, não é por isso que você vai sair gritando, brigando com ele. Você vai saber lidar com isso de forma racional, até pensando em agir de forma amorosa. Bondade, dar atenção, apreciação, incentivo. É importante reforçar um comportamento específico, porque o que é reforçado é repetido. Então, obviamente, um bom líder é uma pessoa bondosa, e ser uma pessoa bondosa é você identificar o que de legal os seus funcionários estão fazendo, valorizar o bom trabalho que eles fazem, elogiar e assim por diante. Humildade, ser autêntico sem pretensão, orgulho ou arrogância. Os líderes arrogantes que acham que sabem tudo são um estrago para muitas pessoas. Humildade para mim é pensar menos a respeito de si mesmo. Então, ser uma pessoa humilde, ser um líder humilde, é você estar ali atento à necessidade dos outros, que eu já falei 1 milhão de vezes nesse vídeo, pensar menos em si, mais nos outros. Basicamente é isso, não ter aquela arrogância, não achar que só porque você está num cargo acima que você sabe de tudo, estar aberto a aprender com os outros também. Acho que isso é interessante. Respeito, tratar as pessoas como se fossem importantes. Tudo que o líder faz envia uma mensagem. Se nos atrasamos para uma entrevista, reunião ou outros compromissos, qual é a mensagem que estamos enviando aos outros? Respondendo à sua pergunta, Simeão, eu capto várias mensagens quando uma pessoa se atrasa. Uma é que o tempo dela é mais importante do que o meu, mensagem que considero bastante arrogante. Atrasar-se também transmite a mensagem de que eu não devo ser muito importante para a pessoa, porque ela certamente seria pontual com alguém que ela achasse importante. Também me passa que a pessoa não é muito honesta, porque pessoas honestas cumprem a palavra e seguem os compromissos, inclusive os de tempo. Gente, esse trecho aqui também é outro que vocês veem que muitos trechos me pegaram nesse livro, né? A respeito desse tópico do respeito, um líder deve respeitar, tratar as outras pessoas como se elas fossem importantes. Aqui a gente pode tirar, inclusive, duas lições, tá? A primeira, correlacionando com uma que eu falei lá no começo do vídeo. Ele fala que tudo que o líder faz envia uma mensagem.
Lembra quando a gente falou sobre você interromper uma pessoa no meio do que ela tá falando? Você tá enviando mensagens negativas. Assim como aqui ele traz o exemplo de que atrasar-se também é enviar uma mensagem negativa e é uma falta de respeito. Olha só, quando você se atrasa, você tá dizendo para uma pessoa que o seu tempo é mais importante que o dela, que a pessoa não é importante para você, porque se fosse alguém importante você seria pontual, e que você não é honesto, que se você fosse honesto, você iria cumprir com o seu compromisso de tempo. Caraca, velho, e esse negócio de tempo, de atraso, como ele dá briga, né? Eu tenho amigas que já terminaram a amizade, já se afastaram de pessoas por conta disso. De tipo assim, a gente sempre marca de sair tal horário e só eu chego na hora. Aí eu tenho que ficar meia hora, 40 minutos, uma hora esperando todo mundo chegar. Vocês acham que eu sou o quê? Palhaça? Eu já passei muito por isso também, de cumprir horários das outras pessoas não, e é chato, gente. E assim, quando se trata de amizade, eu acredito que as pessoas de fato são mais folgadas, elas não ligam muito para essa questão de tempo, mas de fato você não cumprir com o horário é uma falta de respeito. E uma coisa que eu lembrei quando eu li esse trecho do livro foi de uma noiva que eu ensaiei ano passado. Eu criei uma coreografia para ela dançar na festa de casamento dela. Ela ia dançar sozinha, fazer uma surpresa pro noivo. E no nosso primeiro ensaio, ela se atrasou. Mas, gente, foi um atraso muito... menos de 10 minutos, né? E aí, um pouco antes do horário do ensaio, ela me mandou mensagem. Vitória, tô chegando na escola, mas tá muito trânsito. Eu não sabia que estaria trânsito esse horário. Então, provavelmente, eu vou dar uma atrasada, tá? Tô te avisando pra você saber. Eu falei, fica tranquila, não tem problema. Ainda quando ela chegou lá perto da escola, ela demorou um tempo para achar lugar para estacionar. Ela me mandou outra mensagem: ó, já cheguei, mas tô encontrando lugar para estacionar, já subo aí. Beleza. Chegou no ensaio, ela me pediu desculpa mais uma vez por estar atrasada. Eu falei, fica tranquila, vambora, vamos começar. Porque, gente, eu que trabalho com dança, tô mega acostumada com gente que chega atrasada em ensaio, que chega atrasada em aula. Às vezes você começa a dar uma aula, os alunos vão chegar 15 minutos depois. É normal. Eu não tenho como controlar, interferir, enfim, no tempo que os outros, no horário que os outros vão chegar na aula, né? Todo mundo sabe o horário que precisa, mas nem todo mundo cumpre. E aí, gente, essa noiva, a gente fez um ensaio. Quando terminou, ela veio me pedir desculpa de novo. Desculpa por eu ter chegado atrasada, nananã. Aí eu falei, meu bem, fica tranquila. Você não atrasou nem 10 minutos. Atrasos acontecem, é normal, não tinha como controlar o trânsito. E aí o que ela me falou, ali foi a primeira vez que eu entendi a importância de cumprir o horário. Eu já sabia, mas ali ela falou assim, Vitória, não é uma questão de tipo, eu tô me desculpando por me desculpar. É uma questão de respeitar o seu trabalho. Se a gente marca um ensaio, por exemplo, 2 horas, você, a profissional que eu contratei, está aqui às 2 horas. Você reservou esse horário na sua agenda para me atender. Então, eu chegar atrasada é um desrespeito com o seu trabalho e com o seu tempo. Ela me falou aquilo e eu eu nem respondi, eu não tinha o que responder. Eu só falei, tá bom. E aí eu falei, cara, eu nunca tinha tido contato com uma pessoa que tem essa mente, essa preocupação de respeitar o tempo do outro. E de entender que não é só sobre o tempo, é sobre você respeitar que aquela pessoa tirou um tempo da vida dela para estar ali com você. E aí, quando eu li esse trecho do livro, dessa tamanha falta de educação, desse tanto de mensagem negativa que a gente manda para alguém quando a gente se atrasa, eu nunca mais me atrasei para entrar em nenhuma reunião online. Sabe quando você marca reunião online, você fala assim, aí dá horário, você manda mensagem pra pessoa e fala assim, dá 5 minutinhos que eu já entro, tá? Só vou no banheiro pegar uma água. Eu nunca mais me atrasei. Se eu preciso ir no banheiro pegar uma água antes da reunião começar e não deu tempo de eu fazer, eu entro na reunião pontualmente. E aí eu falo pra pessoa, fulana, eu vou precisar de 2 minutinhos só pra eu fazer um xixi, porque senão não vou aguentar ficar na reunião. Mas eu já venho, eu juro que vai ser rápido.
Só que eu nunca mais atrasei para entrar numa reunião, gente, pontualmente, porque é uma questão de respeito. E inclusive ficou mais palpável para mim do porquê que a gente fica tão nervoso quando a gente cumpre um horário e as outras pessoas não. E se você é uma das pessoas que não cumpre o horário, você tá vacilando, hein? Você tá vacilando, então vamos lá. Próxima palavra, abnegação. Na lista que eu mostrei para vocês, ela entrou como generosidade. Inclusive, enfim, abnegação, né? Ele coloca aqui, abnegação, satisfazer as necessidades dos outros. Ele cita em uma parte do livro que o oposto da abnegação é egoísmo. Então, apesar de abnegação não ser um sinônimo de generosidade, serviu bem aqui no exemplo, tá? Então, é outra característica que o líder precisa ter, satisfazer a necessidade dos outros. Nem marquei trecho sobre essa parte, porque é o que a gente tá falando já desde o começo do vídeo, né? Servir. Perdão, desistir de ressentimento quando enganado. Perdoar não significa desconhecer as coisas ruins que acontecem, nem deixar de lidar com elas à medida que surgem. O perdão, gente, ele é ainda estranho pra mim. Eu acho que ele tá naquele lugar que, por exemplo, o amor tá, você alguém falasse pra mim, você tem que amar todo mundo que trabalha com você, eu não ia entender se viesse a explicação do ágape. E aqui o perdão pra mim tá nesse lugar. Porque a gente fala muito sobre perdão, sobre perdoar, só que eu pelo menos, né, particularmente, sou do tipo de pessoa que, tipo assim, eu perdoo, mas eu não esqueço, sabe? Mas eu tenho esse conflito interno de, tipo, se eu não esqueci, será que eu perdoei mesmo? Então, eu acho que o livro traz o perdão, pelo menos no meu entendimento, num lugar de, tipo assim, de fato, você não vai esquecer o que aconteceu. Você não precisa necessariamente sentir no seu coração que você perdoou, mas você precisa agir de uma forma de tipo assim, deixa o ressentimento de lado. Você não esqueceu que aquela coisa ruim aconteceu, às vezes você nem se sente tão bem como a pessoa que te fez mal, mas você precisa às vezes deixar isso de lado para conseguir lidar com outras coisas. Às vezes alguém que trabalha com você foi a pior pessoa do mundo e você vai ter que continuar trabalhando com aquela pessoa. Então você não vai esquecer o que ela fez, você não vai ignorar o que ela fez, você vai ficar mais atento, inclusive, mas não dá pra você também ficar de criancice tratando, tipo, não vou mais falar com o fulano, vocês trabalham juntos. Então acho que o perdão entra nesse lugar, é outra virtude que um bom líder precisa ter. Honestidade, ser livre de engano, essa aqui é interessante. A mentira é qualquer comunicação com a intenção de enganar os outros. Omitir informação ou esconder pedaços da verdade podem ser considerados pequenas mentiras socialmente aceitáveis, mas ainda assim são mentiras. Ser honesto, não mentir. Esse trecho que eu acabei de ler é uma diretora de escola que está falando que ela ensina isso para as crianças. Né, que você mentir é você esconder qualquer informação. Então, omitir, esconder pedaços da verdade também é uma mentira. É uma desonestidade. É socialmente aceito você esconder pedaços da verdade, você contar pequenas mentiras? Sim, dependendo da ocasião, é socialmente aceito. Mas não deixa de ser desonesto. Às vezes você não tá mentindo, mas você tá escondendo a verdade. E aí você tá sendo desonesto. Como que eu aplico isso na liderança? Você tem um funcionário que não tá tendo um desempenho legal e você não vai mentir pra ele. Você não vai falar que ele tá sendo ótimo funcionário, só que você também não vai contar pra ele que o desempenho dele não tá tão bom e que você gostaria que ele mudasse. Você está omitindo a verdade. Você está sendo desonesto. É importante ser honesto, é importante contar tudo, né? Não esconder. Isso aqui nossa, eu achei bem profundo, assim, pra vida mesmo. E vamos para o último, que é compromisso. Ater-se às suas escolhas. Todos querem estar envolvidos, mas ninguém quer estar comprometido. Isso aqui é o básico, gente. Compromisso é arcar com o que você mesmo se comprometeu a fazer, né?
Então é aquilo, não tente abraçar o mundo se você não tem certeza que não vai conseguir fazer, e atenha-se ao que você escolhe. Aqui encaixa muito bem também aquilo que a gente acabou de falar sobre cumprir horário. Se eu marquei uma reunião 2 horas, é porque eu sabia que eu ia conseguir participar da reunião 2 horas. Eu vou ficar atrasando? Não vou. Isso é falta de compromisso. Tem que ter compromisso. Um bom líder tem que ter compromisso. No final, que eu coloquei aqui como observação, então, que a gente tem como os resultados de amor e de liderança. Pôr de lado as suas vontades e necessidades, buscar o maior bem para os outros. Saindo agora, tá, desses tópicos do amor ágape, de tudo que a gente falou, vamos para outros ensinamentos, ok? Aqui eu tenho a seguinte citação: permanecer fiel, embora minha fé possa estar fraca naquele momento. De novo, então, trazendo um pouco falando de fé e de religião, né? Eu grifei esse trecho, achei ele legal, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Eu acredito em muitas coisas e eu sou uma pessoa de fé, mas eu sou uma pessoa que não tem religião. Já frequentei igreja, mas hoje em dia eu não tenho e eu estou muito bem assim. Eu gosto de não me rotular, eu gosto de entender mais sobre outras crenças e tudo mais, tá tudo bem. E às vezes a gente perde um pouco a fé nas coisas, né? Acontecem muitas coisas ruins na vida, situações que você fala, por que eu tô passando por isso? E a gente se vê nesse lugar de perder a fé. E aí eu achei muito legal o livro trazer isso, que em muitos momentos a nossa fé, de fato, ela pode enfraquecer. Mas é importante a gente permanecer fiel àquilo que a gente acredita. E aqui não tá falando só de religião. Pode ser, às vezes você tem uma religião, você vai passar por momentos que a sua fé vai enfraquecer, mas é importante você permanecer fiel à sua religião, porque é aquilo que você acredita. Mas em qualquer coisa, pensa que você é uma empreendedora. Se você é empreendedora, você vai me entender. Às vezes você tá tentando emplacar um negócio ali, lançar um produto novo, fazer alguma coisa diferente. E parece que não vai, cara. Não vai, não dá certo. Você passa por muitas provações até você conseguir fazer com que aquilo funcione. Esses momentos de provações, de dificuldades, são os momentos que a sua fé vai enfraquecer. Mas, se você acredita verdadeiramente naquilo que você está fazendo, naquele projeto que você quer lançar, naquele produto que você quer lançar, você precisa se permanecer fiel àquilo. Mesmo que a sua fé esteja enfraquecida pelo motivo que seja. Entende? Então isso aqui é muito, muito poderoso. Devemos elogiar as pessoas em público e nunca puni-las em público. Quando punimos uma pessoa publicamente, é óbvio que a envergonhamos na frente de seus amigos. Chicotadas em público são constrangedoras e horríveis de presenciar e as pessoas se perguntam: quando será a minha vez? Essa aqui é interessante, acho que ela encaixa bem até pensando na criação de seres humanos. Então você que é mãe, você que é pai, você que cuida de alguma criança. Mas primeiro eu vou falar da questão da liderança. Eu acabei de trazer como exemplo, quando a gente falou de honestidade, essa questão de às vezes você tem um funcionário que não está tendo um bom desempenho e você esconde a verdade dele, você não conta essa informação para ele. Só que a gente precisa ter muito tato quando a gente vai falar as coisas. Então aqui a gente tá falando sobre quando a pessoa faz alguma coisa de errado, a gente não precisa punir ela em público, a gente não precisa gritar, não precisa humilhar. Além de ser uma situação chata, porque você tá humilhando literalmente uma pessoa, você faz com que as outras pessoas que estão ali presentes sintam medo de você. E essa não é uma forma de se liderar. A gente está falando aqui da liderança pela autoridade. A autoridade é a pessoa te admirar, a pessoa entender que você tem coisas para agregar a ela e querer somar com você. Quando você humilha alguém em público, humilha um funcionário em público, por exemplo, pode ser que resolva, pode ser que resolva, ele vai melhorar o erro dele. Mas as outras pessoas, elas não vão fazer o trabalho delas bem feito porque elas te olham com respeito. Elas vão fazer o trabalho delas bem feito porque elas têm medo de você. Porque elas não querem ser a próxima a levar chicoteada na frente dos outros. Isso aqui é muito interessante. E por que eu falei que isso serve, inclusive, para educação de pessoas e de crianças? Quantas vezes a gente não vê mães e pais
gritando com criança, batendo em criança, seja lá o que for, na frente dos outros, para dar bronca, porque a criança fez alguma coisa de errado, né? Quem sou eu, né, para falar da criação? Eu não tenho filhos e tudo mais, mas eu tenho os meus estudos e as minhas crenças de como eu acredito que seja o ideal dentro do possível de criar uma criança. E eu acho que essa frase encaixa muito bem. Se a criança tá fazendo birra, fez alguma coisa de errado, não é humilhando ela na frente de outras pessoas que você vai conseguir ter o respeito daquela criança. Tem um trecho aqui que fala sobre confiança e eu acabei de ver que eu não anotei qual é a página. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Esse trecho fala o seguinte: podemos passar anos nos esforçando para construí-la e ela pode ser perdida em um instante por uma simples indiscrição. Gente, isso aqui pra mim é confiança, é literalmente isso. Eu não vou nem entrar em detalhes, eu acho que isso aqui tá bem explicado. Vamos pro próximo. O livro, gente, ele traz a palavra praxis. Eu até anotei porque eu já tinha ouvido falar essa palavra, mas eu confesso que eu não sabia o significado dela. Eu fui buscar aqui na internet o que significa praxis. O que veio de definição foi atividade ou situação concreta que se opõe à teoria, prática. Utilização de uma teoria ou conhecimento de maneira prática. Então eu entendi que a praxis basicamente é você praticar algo que você aprendeu. Tipo, eu aprendi a teoria, agora eu vou praticar. E aí a citação que o livro traz falando sobre praxis é o seguinte: a praxis diz que se me comprometo a amar uma pessoa e a me doar a quem sirvo e sintonizo minhas ações e comportamentos com esse compromisso, com o tempo passarei a ter sentimentos positivos em relação a essa pessoa? A resposta é sim, e até ele traz aqui o famoso fingir para conseguir, fake it till make it. O que quer dizer aqui? A gente já falou sobre a importância de agir de forma amorosa com as pessoas que a gente lidera e de servir para liderar, se doar, né, para quem você lidera. E aí, são conceitos, gente, que aqui na teoria é fácil. Eu tenho certeza que você já entendeu isso, que eu já repeti 1 milhão de vezes. Mas às vezes, quando a gente vai colocar na prática, não é tão simples assim. Então ele traz aqui a praxis como um modo da gente colocar em prática todos esses ensinamentos que a gente está vendo aqui agora. Ou seja, você tem que se comprometer com si mesmo que a partir de agora você vai agir dessa forma. A partir de agora, eu vou me comportar de maneira amorosa com todas as pessoas que me cercam. A partir de agora, eu vou servir as pessoas a quem eu lidero. Primeiro você se compromete. E aí você vai tentando fazer isso com as suas ações. Vai conseguir já de cara fazer sempre? Não vai. Vai ter deslize, com certeza. Mas você vai tentando. E aí, com o tempo, você vai começando a tornar isso natural. Então ele traz até aqui como exemplo essa forma de se comportar de maneira amorosa. Se você começa a se comportar de maneira amorosa com uma pessoa que você não gosta muito, com o tempo você vai passando a ter sentimento positivo em relação a essa pessoa, porque você está se comportando de maneira amorosa com ela. Então é o famoso fingir para conseguir. Eu não consigo, essa pessoa não me desce, mas eu me comprometi que eu vou me comportar de maneira amorosa. Então você finge. Nem que seja fingindo, você se comporta de maneira amorosa. Em algum momento, você vai começar até a sentir coisas positivas em relação a essa pessoa. Esse é um conceito mega interessante para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Se compromete a fazer, começa, mesmo que com deslizes, em algum momento isso vai se tornar mais natural, vai surgir um sentimento bom disso. Agora eu vou trazer 2 citações sobre o comportamento das pessoas, tá? Simeão não permitiu que eu me escondesse atrás das minhas justificativas. Uma das coisas que eu logo descobri foi que as pessoas com problemas psicológicos sofrem muitas vezes do que eu chamaria de doenças da responsabilidade. Os neuróticos assumem responsabilidades demais e acreditam que tudo que acontece é por culpa deles. Meu marido é um bêbado porque eu sou uma esposa. Ou, meu filho fuma maconha porque falhei como pai. Ou, o tempo está ruim porque não rezei de manhã.
Pessoas com problemas de caráter, por outro lado, geralmente assumem muito pouco a responsabilidade por seus atos. Elas acham que tudo que sai errado é por culpa de outra pessoa. Meu filho tem problemas na escola por causa dos maus professores. Ou, não posso progredir na companhia porque meu chefe não gosta de mim. Ou, bebo porque meu pai bebia. E ainda há os que ficam no meio, às vezes assumindo responsabilidades demais, os neuróticos, às vezes de menos, os que têm problema de caráter. Aqui, gente, a gente tá falando sobre o comportamento de pessoas. Essa fala, ela começa dizendo que as pessoas com problemas psicológicos têm esses dois moods, porque é uma psicóloga que tá falando, então é uma visão pessoal dela, mas eu quero trazer uma reflexão sobre sociedade em geral, pessoas em geral, eu, você, enfim. A primeira citação que eu trouxe fala, né? Esse meu não permitiu que eu me escondesse atrás das minhas justificativas. Muitas vezes a gente fica arrumando justificativa, criando coisas pra explicar coisa que não precisa, sabe? Às vezes alguém aponta alguma coisa de errado que você fez e aí você quer justificar. Ou às vezes você, sei lá, faz alguma merda e você quer justificar pra si mesmo por que aquilo aconteceu. Para de se esconder atrás das suas justificativas. Começa a assumir as coisas que você faz na sua vida. E aí a segunda citação, ela divide aqui as pessoas em dois grupos. Neuróticos e pessoas com problemas de caráter. Os neuróticos, então, são aquelas pessoas que pegam responsabilidade demais pra si. E aí tudo que acontece é culpa dele mesmo. E a pessoa que tem problema de caráter, ela não assume a culpa de nada. Tudo é culpa dos outros. Depois desse trecho, inclusive, no livro, eles até entram numa discussão sobre como é a nossa sociedade. Se é uma sociedade neurótica ou com problema de caráter. E eles chegam à conclusão de que é uma sociedade com problema de caráter. Porque, enfim, tem muita gente ruim aí no mundo, né? A gente já até falou sobre isso. Mas é algo que eu comecei tanto a reparar nos outros, quanto a reparar em mim, principalmente. Eu comecei a pensar, eu sou uma pessoa neurótica? Eu sou uma pessoa que tem problema de caráter? Eu sou uma pessoa que fica em cima do muro? Cheguei à conclusão de que eu sou uma pessoa que fica em cima do muro. Então, tenho meus momentos neurótica e tenho meus momentos com problemas de caráter. E isso também, gente, mudou minha forma de viver, de fazer as coisas. Sempre que surge algum problema, alguma coisa, e que eu começo a, enfim, ficar meio doida pensando naquilo, aí eu reflito, eu tô sendo neurótica? Eu tô jogando a culpa desse problema em cima de mim? Eu tô pegando coisa demais pra fazer? Ou será que eu tô tendo problema de caráter? Esse problema tá acontecendo e eu tô ignorando, eu tô jogando a culpa pra outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Então é uma autorreflexão muito legal. Eu convido você a fazer essa reflexão. Se você tá mais de um lado, mais do outro, se você tem os seus momentos de pender pros dois e de realmente colocar isso na sua vida. Sempre que surgir aí uma dificuldade, alguma situação difícil, pensa se você não tá sendo ou neurótico demais ou tem problema de caráter. E aí você vai conseguir ressignificar as situações, repensar, ver as situações de uma outra forma e até talvez encontrar soluções para os problemas que surgem aí. A gente acabou de falar, né, trazer aí a fala de uma psicóloga que descreveu as pessoas neuróticas e com problemas de caráter. E pensando nas pessoas com problemas de caráter, que colocam a culpa de tudo nos outros, o livro traz aqui um poema que fala sobre a psicanálise. Antes de ler esse poema, eu vou ler para vocês sobre o que a psicanálise trata. De forma bem leiga, bem geral, definição também que o Google traz, tá? A psicanálise trata principalmente de investigar os processos mentais inconscientes e como eles influenciam o comportamento, emoções e pensamentos de uma pessoa. Ela busca entender conflitos internos, traumas e desejos reprimidos que podem gerar sofrimento psíquico, como ansiedade, depressão, fobias e problemas de relacionamento. Então, a psicanálise basicamente é aquilo de que você se sente dessa forma ou você faz isso, e ela vai tentar justificar tudo que você sente, que você faz, com base em coisas que você já vivenciou e que pode ter deixado alguma situação reprimida aí.
tá? Pensando nisso, eu vou ler para vocês um poema que se chama Determinismo Revisitado. É um poema com um autor desconhecido. Eu não sei se esse poema já existia e de fato foi inserido no livro ou se foi o próprio autor do livro que escreveu, tá? Não sei. Mas vamos lá. E eu também não vou ficar discorrendo não, tá? É só pra vocês terem o... Eu achei muito interessante esse poema, então pra vocês ouvirem também e refletirem. E também acho importante pontuar que o Sigmund Freud é o meio que considerado o pai da psicanálise, tá? Importante informação. Vamos ao poema. Fui ao meu psiquiatra para ser psicanalizado, esperando que ele pudesse me dizer por que esmurrei ambos os olhos do meu amor. Ele me fez deitar em seu sofá para ver o que poderia descobrir, e eis o que ele pescou do meu subconsciente. Quando eu tinha 1 ano, mamãe trancou minha bonequinha num baú, e por isso é natural que eu esteja sempre bêbada. Um dia, quando eu tinha 2 anos, vi papai beijar a empregada, e por isso agora sofro de cleptomania. Quando eu tinha 3 anos, senti amor e ódio por meus irmãos, e é exatamente por isso que espanco todos os meus amores. Agora estou tão feliz por ter aprendido essas lições que me foram ensinadas, de que tudo o que faço de errado é culpa de alguém. Tenho vontade de gritar. Viva Sigmund Freud! Vamos falar agora sobre responsabilidade. Responsabilidade aparece aqui no livro essa palavra dividida em 2, resposta e habilidade. Ele traz que o estímulo sempre vem a nós, mas como seres humanos temos a habilidade de escolher nossa resposta. Eu achei uma definição incrível para responsabilidade. As funções, o que a gente tem que fazer, os problemas chegam até a gente. E a responsabilidade é isso. Você vai escolher como você vai responder aquilo. Você tem a habilidade de escolher como você vai responder aquilo. Achei uma forma interessante de descrever o que é responsabilidade. Há apenas 2 coisas na vida que vocês têm que fazer. Vocês têm que morrer e fazer escolhas. Isso aqui é algo que eu acho que todo mundo sabe, né? A vida é feita de escolhas e até quando você não toma uma decisão, você está fazendo uma escolha. É a escolha de não fazer nada. Então, é algo também que eu acho que todo mundo sabe, mas que é interessante a gente relembrar sempre. Tudo na vida é escolha. Escolha com sabedoria tudo que você faz. Agora a gente vai falar um pouco sobre hábitos e disciplina, tá? Através da disciplina podemos fazer com que o não natural se torne um hábito. O livro traz aqui estágios para adquirir novos hábitos. São 4. Estágio 1 é quando você está inconsciente e sem habilidade. Ou seja, você não sabe que aquilo existe, você não sabe daquele hábito e você não tem habilidade para fazer aquilo. Estágio 2 é quando você está consciente e sem habilidade. Você descobriu que aquilo existe, você quer começar a aprender e tudo mais, mas você ainda não tem habilidade. Estágio 3, consciente e habilidoso. Você sabe que aquilo existe e você estudou e agora você já tem habilidade, você já sabe fazer. Estágio 4, inconsciente e habilidoso. Você aprendeu a fazer aquilo e você se tornou tão bom naquilo que a tarefa se tornou inconsciente. E aí ele até traz aqui, falando do Michael Jordan, ele fala o seguinte: muitos jornalistas esportivos zombaram de Michael Jordan, dizendo que ele joga como se estivesse inconsciente, o que é uma descrição exata do que acontece. Então, olha só que legal. Ele tá falando aqui, quando a gente quer criar um novo hábito, pode ser um hábito pensando aí no seu dia a dia, em coisas que você quer fazer na sua rotina, ou qualquer outra coisa nova que você quer aprender e tornar um hábito. A gente precisa chegar num estágio de estar inconsciente e habilidoso. Isso é, fazer aquela coisa de forma tão natural que já se torna inconsciente. Exemplo, escovar os dentes. Quando a gente é criança, a gente não sabe escovar os dentes. Os nossos pais que escovam pra gente e depois a gente aprende, né, a importância e aprende a escovar. Quando você é neném, que você nem tem dente, você é inconsciente e sem habilidade. Você não sabe que precisa escovar o dente, você nem tem dente. E você não sabe fazer aquilo. Aí os seus dentes começam a nascer. Você se torna consciente, mas ainda sem habilidade.
Os seus pais começam a escovar o dente para você e começam a te ensinar que aquilo é importante, mas você ainda não sabe fazer. Quando você cresce um pouquinho, você vira consciente e habilidoso, porque você já sabia da importância de escovar os dentes, que seus pais tinham te ensinado quando eles mesmos escovavam, e você aprende a escovar seu próprio dente, você se torna habilidoso. E aí, pelo resto da sua vida, você passa a ser inconsciente e habilidoso, porque você já sabe escovar o dente tão bem, é uma coisa que você faz todo dia, depois de todas as refeições, que se torna uma tarefa inconsciente, você só vai e faz. Então, é muito legal esses estágios para adquirir um novo hábito, muito interessante, e serve para qualquer coisa. Por exemplo, o Michael Jordan, né, que ele traz como exemplo, joga basquete. Você pode treinar para jogar basquete até chegar nesse nível de inconsciente e habilidoso. Não vemos o mundo como ele é, nós o vemos como somos. Lembre-se do poder da percepção seletiva, John. Vemos e encontramos as coisas que procuramos. Esse aqui também é um trecho que eu acho que não precisa discorrer muito. Ele é autoexplicativo. A gente vê o que a gente quer, a gente vê o que a gente procura. Nós temos percepção seletiva. Um trecho agora que fala sobre alegria e felicidade. A felicidade é baseada em acontecimentos. Se coisas boas acontecem, estou feliz. Se acontecem coisas más, estou infeliz. A alegria é satisfação interior e a convicção de saber que você está verdadeiramente em sintonia com os princípios profundos e permanentes da vida. Servir aos outros nos livra das algemas do ego e da concentração em nós mesmos que destroem a alegria de viver. Achei muito interessante ele trazer esse conceito de que a felicidade é mais um sentimento que a gente baseia nos acontecimentos. Então, aconteceu uma coisa legal, você fica feliz, aconteceu uma coisa chata, você fica triste. E aí, às vezes, a gente vai ditando o nosso dia com base nisso, feliz, triste. Chega no final do dia, você nem sabe dizer se foi um dia bom ou ruim. Mas agora, quando a gente foca na alegria, a gente consegue viver de forma mais plena, porque a gente foca nessa satisfação interior, nesse prazer de viver, de saber que você está em sintonia com o que quer que você esteja. Eu acho que a alegria vem muito de você fazer coisas que estão dentro do seu estado de flow. Sabe aquela coisa que você ama fazer e que você faria para sempre de graça? É ali que a gente sente alegria. E a gente tem que buscar senti-la sempre. E até aqui falando do liderar para servir, né? Ele traz que quando a gente serve aos outros, a gente se sente alegre, porque a gente tira um pouco o ego, tira um pouco da concentração em nós mesmos e servimos aos outros. E realmente, gente, é muito legal quando você faz uma coisa para alguém, você ajuda uma pessoa e você vê que aquela pessoa ficou feliz, que você conseguiu ajudá-la de alguma forma. A gente também sente uma satisfação pessoal, não é? Eu me sinto muito assim quando eu tô dando aula e eu vejo que os alunos estão interessados em aprender, eu vejo que eles estão achando legal aprender uma coisa nova, eu vejo que eles evoluíram. Acho que é quando eu me sinto assim nesse estado de alegria, ou no meu próprio negócio, né? Eu sou estrategista de conteúdo, então quando eu vejo que os conteúdos de uma cliente estão dando certo, que ela tá curtindo fazer, que ela tá conseguindo novos clientes através dos conteúdos, eu fico, caraca, meu, que legal, que eu tô conseguindo ajudar essa pessoa através do meu trabalho. Então, essa sensação de alegria, eu acho que de fato tá focada nessas duas coisas, no fazer coisas que te deixam no estado de flow e no servir aos outros. Fazer com que os outros tenham benefícios através das suas atitudes e das suas ações. Estamos terminando, tá? Temos só mais 3 citações. Essa aqui vai pegar e vai conectar com várias coisas que eu já falei. A definição de insanidade é continuar a fazer o que você sempre fez, desejando obter resultados diferentes. Lembra que a gente estava falando das ações, da vontade? Não adianta você só querer, você tem que ir lá e fazer. Isso aqui se conecta muito bem. É insano você querer ter resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. Então, considere esse trecho do vídeo um sinal. Se você está querendo mudar alguma coisa aí na sua vida e está enrolando, vai e faz, minha filha. Pelo menos comece, dê o primeiro passo. Ok? Ok.
Penúltima citação, que aqui já tô lendo um trecho do epílogo, que é quando o personagem principal tá falando sobre o que ele aprendeu. E aí ele vai trazer o que ele aprendeu de mais importante, tá? De todos os ensinamentos que a gente trouxe. Uma das muitas resoluções que tomei aquela semana foi de fingir menos e de trabalhar um pouco mais para ser autêntico com as pessoas. Humildade. Acho que foi assim que Simeão chamou. Então, parar de ficar pensando só no próprio umbigo e pensar mais em ver o que os outros precisam ao nosso redor e tentar fazer isso. Por fim, para finalizar, fechar com chave de ouro. De nada vale aprender bem se você deixar de fazer bem. É aquilo, não adianta você estudar, você aprender, se você não praticar e se você não buscar dar o seu melhor nas coisas que você faz. Ufa! Terminamos! Trouxe todos os ensinamentos que eu considerei importantes desse livro. Eu até fui diminuindo meu tom de voz ao longo do vídeo, porque minha voz tá cansada de tanto que eu falei. Eu espero que esses ensinamentos tenham sido tão valiosos para você que chegou até aqui no fim do vídeo, como foram para mim. Se você quiser comprar esse livro para ler, eu vou deixar o link dele também aqui na descrição para compra. Se você for comprar, eu peço que você compre pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, porque nós somos parceiros da Amazon, então quando você compra pelos nossos links, você ajuda o blog sem ter que pagar nada mais por isso, tá? Eu convido também vocês a lerem a resenha do livro que tá lá no blog, o link tá aqui na descrição. Acessem o blog, tem muito conteúdo por lá. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, é muito importante, ajuda muito. Comenta aqui o que você achou, se você quiser também que eu traga insights de outros livros que eu já li, ou de leituras recentes, comenta. Eu não costumo trazer muitos vídeos falando sobre leituras, acho que eu trouxe só um aqui no canal, mas se for um conteúdo que vocês gostam, eu posso procurar trazer mais vezes. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, te vejo no próximo. Voltei pra falar uma coisa que eu esqueci. Acompanhe a gente nas redes sociais, tá? Tem conteúdo quase que diário, tanto no Instagram quanto no TikTok. Inclusive, a gente tem um clubinho, que é uma comunidade no WhatsApp, onde tem conteúdos exclusivos toda semana. Muitos dos insights que eu falei aqui no vídeo, eu já tinha enviado lá no clubinho, mandando um trecho específico, trazendo um insight. A gente gera discussão bem legal e a gente vai começar um desafio de treinos valendo prêmio em dinheiro, tá? Um desafio de 3 meses que começa em setembro. Para participar, você precisa fazer parte do clubinho, então também entra lá no clubinho se você quiser. Tem o link nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Agora sim, um beijo, até o próximo vídeo.